Olá pessoal, tudo bem? Certamente você já ouviu falar que o direito não socorre a quem dorme. Na presente aula, vamos examinar os efeitos do tempo no direito, em especial tratando-se de ações que buscam a concessão de prestações previdenciárias, como o tempo pode impactar negativamente na vida dos segurados e dependentes da Previdência Social. Com efeito, nós sabemos, né, que quando alguém, por exemplo, tem um precatório para receber, então parece que cada dia é uma verdadeira eternidade. De outro lado, quando os juízes malvados fixam prazos para os advogados, é justamente o inverso. Parece que o tempo flui na velocidade da luz. Mas o que eu quero trabalhar com vocês hoje não é a questão dos efeitos psicológicos do tempo na vida dos beneficiários da Previdência Social. Né? O tempo é um fato jurídico que, a partir da disciplina recebida pelo ordenamento jurídico, pode acabar acarretando o nascimento, a modificação ou a extinção de relações jurídicas. Não apenas em relação à prescrição e à decadência. Vamos pensar no seguinte: quando, por exemplo, o cidadão exerceu atividade rural por 10, 15, 20 anos. Esse período de exercício de atividade rural, nós sabemos, a Lei 8.213 de 1991, diferentemente do sistema anterior, que não considerava o tempo de serviço como relevante para a atribuição de prestações previdenciárias, a Lei 8.213 de 1991 expressamente reconheceu a possibilidade de aproveitamento do tempo laborado em momento anterior à edição da Lei 8.213 de 1991 como apto para ser adicionado aos períodos urbanos e ensejar a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Claro que o parágrafo 2º do artigo 55 não permitia que o aproveitamento desse tempo fosse computado para fins de carência, mas esse mesmo tempo de serviço, por exemplo, poderia ensejar a concessão de uma aposentadoria por idade rural. Entretanto, havia uma exigência da legislação que esse período de tempo de serviço tivesse sido elaborado no momento imediatamente anterior ao requerimento ou ao implemento da idade, no caso da aposentadoria rural não contributiva. Foi apenas com o advento, né, da Lei 11.418 que nós tivemos a introdução da aposentadoria híbrida e ainda depois que o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema 1007, que ficou assentado, né, de forma obrigatória, que o tempo laborado em qualquer momento, tempo de exercício de atividade rural, pode ser considerado para fins da aposentadoria híbrida. Mas se nós estamos cogitando de uma aposentadoria por idade rural não contributiva, ainda é fundamental que o tempo tenha sido elaborado no momento imediatamente anterior ao implemento da idade ao momento em que foi feito o requerimento na esfera administrativa. Um outro exemplo importante, né, do tempo no direito previdenciário, vamos imaginar o seguinte: se o cidadão cessa de recolher contribuições para a Previdência Social e ele vem a ser afligido por um risco social, ele vem a ser afetado pela doença, né, ou pela invalidez, observem que, dependendo do período no qual surgiu esse risco social, é possível que o sistema venha a negar a cobertura para o cidadão se o risco social ocorreu no momento que o cidadão havia perdido a qualidade de segurado. E muitas vezes nós sabemos, né, um mês de diferença acaba impactando no direito ao reconhecimento do benefício
ou para que esse benefício seja negado. E muitas vezes não é uma questão extremamente objetiva, porque o médico, quando estima o termo inicial do início da incapacidade, muitas vezes ele não tem elementos objetivos para que ele possa atestar extremo de dúvida quando é que ocorreu a perda da qualidade de segurado. Isso então são só alguns exemplos de como o tempo é importante no direito previdenciário, além da prescrição e da decadência. E para examinarmos como isso afeta o acesso às prestações previdenciárias, vamos, na nossa aula de hoje, a partir de casos práticos, verificar as possíveis soluções, e como muitas vezes a jurisprudência também vem alterando o seu entendimento. E para isso vamos começar com um caso prático que é o seguinte. O demandante, o nosso segurado, em 7 de abril de 2009, requereu aposentadoria especial. Contudo, o INSS não reconheceu todos os períodos como especiais. Aceitou apenas 20 anos de atividade especial. E contando o tempo comum, concedeu a aposentadoria por tempo de contribuição com a incidência do fator previdenciário. Em 27 de dezembro de 2014, formulou pedido de revisão na esfera administrativa, momento em que apresentou o LTCAT relativo ao período desconsiderado pelo INSS, o que comprovaria que a atividade elaborada pelo segurado naquele período era especial. Entretanto, não obteve a resposta do seu pedido. Cansado de esperar, o segurado, em 18 de janeiro de 2018, ajuizou a ação na qual buscava a revisão do benefício mediante o reconhecimento do tempo de serviço especial negado pelo INSS. Depois da tramitação normal, o feito foi julgado procedente, sendo determinado o pagamento das diferenças decorrentes da majoração da sua RMI desde a data do pedido de revisão formulado na via administrativa em 27 de 12 de 2014. Inconformado, o demandante recorreu, postulando que fossem pagas também as diferenças devidas desde 27 de 12 de 2009, ou seja, o quinquênio anterior ao pedido de revisão formulado na via administrativa. Bem, qual será a solução para este caso? Então, para que nós possamos examinar efetivamente a solução juridicamente adequada, se torna importante nesse momento recapitular alguns conceitos do direito civil. Bem, vamos começar falando a respeito da prescrição. O que é a prescrição? Segundo os civilistas, a prescrição é a perda da pretensão em virtude da inércia do seu titular no prazo fixado em lei, conforme disposto no artigo 189 do Código Civil. Bem, vamos exemplificar. Quando nós, na nossa vida privada, por exemplo, o cidadão contrata um trabalhador, um contribuinte individual, para fazer uma reforma na casa dele. E dentro dessa contratação fica acordado o seguinte: olha, eu vou te dar uma entrada de metade e a outra metade eu vou pagar para você 30 dias depois que for concluída a reforma. Ok? Tranquilo. Bom, então foi entabulado o contrato. Uma vez que foi entabulado o contrato, observando tudo aquilo que é previsto na ordem jurídica, observem que o direito ele já nasceu, entretanto ele ainda não é exigível. Vamos imaginar que esse trabalhador que foi contratado, ele passe a ter necessidade de receber tudo que foi contratado, porque, por exemplo, ele está com um filho doente. Ele pode solicitar a quem o contratou, descrevendo a situação difícil que ele está passando, que seja efetuado o pagamento logo de tudo aquilo que foi contratado. Mas vejam que o cidadão só vai pagar se ele
efetivamente ficar comovido e tiver possibilidades. Porque, como a obra ainda não foi feita, não é exigível por parte do prestador de serviços cobrar o que falta, né? Porque, de acordo com o contrato, foi estabelecido o pagamento de uma entrada e os 50% restantes somente serão pagos 30 dias depois do momento em que for concluída a obra. Então, observe o seguinte, é possível que a obra seja concluída, demore 2, 3 meses ou às vezes mais, dependendo, né, da situação. Bom, uma vez que foi concluída a obra, observem que, de acordo com o que foi entrabulado no contrato, né, só será exigível o pagamento depois de 30 dias. Passados os 30 dias, se o cidadão que prestou o serviço não recebe, é possível que ele passe, então, a demonstrar a sua pretensão diretamente a quem o contratou. Ele pode ligar para o cidadão, pode mandar mensagens de WhatsApp, ele pode fazer um plantão na frente da residência do sujeito, né? Agora, se o sujeito não quiser pagar, o nosso ordenamento jurídico admite apenas em situações excepcionais que a pessoa utilize, né, o desforço próprio. O nosso sistema ele veda a autotutela, de forma que será necessário a esse prestador de serviços ingressar em juízo, então, buscando a cobrança do valor que foi acordado. Agora, observe o seguinte, né, enquanto o direito não era exigível, ele não tinha pretensão. Se ele não tinha pretensão, da mesma forma, a prescrição ela só nasce a partir do momento que o direito for exigível. Então é fundamental que nós possamos compreender, né, esses conceitos do direito civil para verificar como isso se manifesta quando estamos tratando com ações previdenciárias. Bem, agora vamos falar especificamente da prescrição no âmbito do direito previdenciário, né? Bem, a Lei 8.213 de 1991 trata da prescrição atualmente no artigo 103, parágrafo único, né? Entretanto, na redação original da nossa Lei de Benefícios, o artigo 103 caput é que tratava da prescrição. Ou seja, nós tínhamos aqui uma regra tradicional do direito previdenciário, né, que remonta mesmo antes da velha Lopes de 1960, né, no sentido de que as prestações previdenciárias que não forem pagas no momento adequado, não ocorria a prescrição administrativa, a prescrição de fundo de direito. O que era suscetível de prescrever era apenas as parcelas que não foram pagas dentro do quinquênio legal. Certo? Bem, quando nós tratamos de prescrição e decadência, também no âmbito do direito civil, nós sabemos que a prescrição ela está sujeita a causas de suspensão, de interrupção, ou mesmo hipóteses nas quais o termo da prescrição não pode iniciar, né? Bem, e no âmbito do direito previdenciário, nós temos a disciplina de causas de impedimento, suspensão e interrupção? Bem, se nós recordarmos, a Lei 8.213 de 1991, ela tratava da prescrição em apenas 2 dispositivos. O artigo 79, que atualmente é revogado, né? E o artigo 103. Né? Vamos falar sobre o artigo 79 no devido momento. Bem, também, de acordo com a teoria tradicional do direito civil, as hipóteses de interrupção e suspensão da prescrição, em princípio, são hipóteses taxativamente previstas na legislação. Não se poderia criar outras hipóteses de impedimento ou suspensão da prescrição sem base legal. Bom, mas qual é a diferença entre impedimento, suspeição e interrupção, né? Bem, o impedimento significa uma circunstância que não permite o início do prazo prescricional. Já a suspensão
é uma causa determinada pela lei, que uma vez verificada, faz com que o prazo seja sobrestado, mas quando esse prazo reiniciar, ele vai levar em consideração o prazo que já transcorreu. Diferentemente da interrupção, pois quando ocorre uma causa de interrupção da prescrição, ela tem então o poder de determinar que o prazo seja reiniciado do zero, ou seja, todo o prazo que transcorreu, ele não será considerado. Muita gente, apesar de algumas decisões judiciais fazerem menção expressa a esse decreto 20.910 de 32, não sabem qual é a sua origem. Né? Por isso, permitam-me explicar. Né? Em 1932, nós tivemos a edição de um decreto, né? Em conformidade com o ordenamento jurídico nacional que vigia naquele momento, que estabelecia a chamada prescrição administrativa ou prescrição contra a fazenda pública. Certo? Então, esse decreto 20.910 de 32, em síntese, estabelecia o seguinte: qualquer que seja o direito, qualquer que seja a pretensão que você tem contra a fazenda pública, se você deixar transcorrer mais de 5 anos, ficará fulminado completamente a possibilidade de que você venha a buscar esse seu direito contra a fazenda pública. Então a prescrição administrativa ou prescrição de fundo de direito, ela tinha regras próprias previstas no decreto 20.910 de 32. Bem, aí alguém poderia perguntar, mas Daniel, qual é a importância disso? Esse decreto é lá de 1932, certamente que não tem nenhuma aplicação agora. Será que está correto isso? Meus amigos, nós temos causas de suspensão e de interrupção da prescrição que, por vezes, o Poder Judiciário entende aplicáveis em matéria previdenciária. Certo? Vamos examinar essas causas, uma delas, inclusive, no primeiro caso que foi apresentado agora. Bem, o Superior Tribunal de Justiça tem a súmula 85, essa certamente de conhecimento mais amplo por parte dos operadores do direito, que diz o seguinte: nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Vejam, essa súmula 85, ela foi muito empregada, né, tanto com relação a direitos de servidores públicos contra a administração, em face do caráter alimentar, do salário ou da aposentadoria do servidor, e também em relação a prestações previdenciárias. Observem agora, né, o artigo 4º do decreto 20.910 de 32, que diz assim: não corre a prescrição durante a demora que o estudo no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada ilíquida tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Será que esse dispositivo tem aplicação no caso concreto que nós estamos estudando? Vamos recordar qual era o nosso caso inicial, né? Olha só. O cidadão fez um pedido em 7 de abril de 2009. Foi deferida a aposentadoria, mas a aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, no momento ele não se ressignou com a decisão, talvez até porque estivesse trabalhando, mas em 2014 ele então decide fazer um pedido de revisão na esfera administrativa. Certo? Faz o seu pedido de revisão na esfera administrativa. Entretanto, a administração, o que ela faz? A administração, até agora, ainda não respondeu o pedido do segurado. E é por isso que ele, então, ajuiza a sua demanda, solicitando, então,
o pagamento das diferenças relacionadas ao reconhecimento de que ele tinha direito a um benefício mais vantajoso do que aquele que foi deferido pela administração. Bom, o feito ele é julgado procedente, né, determinando-se a revisão. Entretanto, o magistrado determina que os pagamentos tenham como termo inicial não a data da concessão da aposentadoria, não a data anterior ao pedido que ele fez na esfera administrativa, mas sim a contar do momento em que ele requereu a revisão na esfera administrativa. O que acontece com relação a esse pedido, né? Como é que os juízes federais decidem esse tipo de pedido nos locais em que vocês atuam, meus amigos? Qual é o entendimento majoritário? Os juízes decidem que as diferenças são devidas desde a data da concessão, respeitada a prescrição quinquenal, ou eles entendem que as diferenças são devidas a contar da data do pedido de revisão? O que os juízes decidem? Bem, para a solução desse problema, então, eu parto da seguinte premissa. A administração pública, ela deve atuar respeitando os princípios constitucionais que devem reger a administração pública, que são previstos no artigo 37 da Constituição. Ou seja, a administração deve atuar com base no princípio da legalidade, da publicidade, da moralidade, mas também da eficiência. Uma eficiência que deve ser em favor do cidadão. Não é? Mas para deixar a questão ainda mais específica, nós sabemos que a administração, em termos de legalidade, só faz aquilo que está expressamente previsto em lei ou nos atos infralegais baixados pela própria administração com o escopo de orientar os seus agentes em todo o território. E a Instrução Normativa 77 de 2015 coloca como sendo obrigação do INSS conceder ao segurado o benefício mais vantajoso nas condições mais favoráveis que ele venha a fazer jus. Correto? Bom, agora aqui nós temos de considerar ainda, né, uma circunstância importante, que é o seguinte. Nós temos tribunais, como é o caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem uma vocação natural de buscar sempre a interpretação mais favorável ao cidadão, reconhecendo a sua hipossuficiência, não apenas econômica, como também informacional. E por isso, para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mesmo tratando-se de pedidos de revisão, se a administração deveria ter concedido o benefício mais favorável que o indivíduo faz jus dentro das condições mais vantajosas, haveria uma tendência, portanto, de considerar que as diferenças seriam devidas desde a data da concessão. Certo? Bom, mais respeitada a prescrição quinquenal, porque se o cidadão demorou um tempo demasiado para provocar a administração, e aí nós vamos examinar como impacta a prescrição e a decadência, né? Mas apenas levando em consideração essa primeira premissa, né, da necessidade do cidadão efetuar o pedido de revisão. Já nós temos turmas recursais e outros tribunais que entendem o seguinte: em face do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, na questão relativa ao tema 350, né, que versa sobre a imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo, se você faz um pedido de revisão no qual demanda a análise de circunstância fática, e essa circunstância fática ela não foi levada ao conhecimento da administração naquele momento, então você não poderia condenar a administração quando, na verdade, o equívoco não decorreu da parte dela, porque ela não tinha ciência em relação a esse fato. Então nós temos uma outra corrente que considera que o termo inicial deve ser o termo do pedido de revisão quando nós estamos em face de situação fática que não foi levada adequadamente ao exame da administração naquele momento. Certo? Então aqui nós temos duas premissas para partir. Bom, mas além disso,
qual é a outra circunstância relevante de considerar no nosso exame desse caso 1? A outra circunstância relevante a considerar é justamente o fato de ter havido um pedido de revisão na esfera administrativa e qual é o impacto desse pedido de revisão quando nós levamos em consideração o instituto da prescrição. Por quê? Na Lei 8.213, nós não temos a previsão de que um pedido de revisão provoque a suspensão da prescrição. Tá? Então, o INSS durante muito tempo argumentava o quê? Não há previsão legal de que o pedido na esfera administrativa suspende o transcurso do prazo prescricional. Bem, entretanto, nós temos a previsão no decreto de 1932, que fiz referência, né? E a jurisprudência passou a entender que esse pedido administrativo, como havia previsão no artigo 4º do decreto 20.910 de 32, até porque não seria razoável que alguém faz um pedido na esfera administrativa, a administração, por exemplo, engaveta o pedido do cidadão, passa 2, 3 anos, e aí a administração seria beneficiada porque prescreveu o pagamento das diferenças justamente pela atitude da própria administração. Né? Uma atitude, portanto, que a administração poderia se beneficiar da sua própria torpeza, o que não seria justo. Então, a jurisprudência majoritária considera aplicável o artigo 4º do decreto 20.910 de 1932 como apto a suspender o transcurso do prazo prescricional. Bom, uma vez então que a administração responda negativamente, sempre lembrando que no Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, eu não preciso esgotar a esfera administrativa. Né? O princípio do acesso ao Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, prevê que apenas em relação à justiça desportiva, porque a Constituição Federal é expressa no sentido de exigir o esgotamento na justiça desportiva para a busca da justiça comum, mas em matéria previdenciária, então, se eu tenho a necessidade de fazer o prévio requerimento administrativo, mas há situações em que eu não sou obrigado, né? Por exemplo, um pedido de revisão que não tivesse matéria fática a ser examinada, eu não seria obrigado a veicular na esfera administrativa o pedido de revisão. Mas agora, se foi feito o pedido de revisão, enquanto não há resposta da administração, o prazo prescricional não poderia correr. Certo? E uma vez que a administração responda, então o prazo vai transcorrer pelo saldo que faltava a partir do momento em que foi interrompido. Bom, vejam que nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais tem a súmula 74. O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação do requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final. Bem, agora nós temos uma questão bastante relevante aqui, que é a seguinte. Nos termos da legislação civil, se foi interrompida a prescrição, o que acontece? A prescrição interrompida, ela volta a correr pelo seu prazo integral. Isso é o que dispõe a legislação civil. Entretanto, o decreto 20.910 de 32, que a jurisprudência reconhece como aplicável o seu artigo 4º, nas hipóteses de interrupção do prazo prescricional, prevê que o prazo é devolvido apenas pela metade. Compreenderam? Então, a partir do momento que eu construo um raciocínio hermenêutico, no sentido de que é aplicável o decreto 20.910 de 1932, no que tange à suspensão da prescrição, aparentemente eu estou fazendo uma coisa boa, conferindo uma maior proteção
para os beneficiários da Previdência Social. Mas se eu considero que esse diploma é aplicável, quando eu trato da interrupção da prescrição, nesse caso, o prazo é devolvido pela metade. E será que isso seria algo positivo para os beneficiários da Previdência Social? Aqui, meus amigos, não se trata de uma questão de certo ou errado, porque no direito nós temos um grande número de questões que são decididas quando a legislação trata de determinado instituto de uma forma que não seja completamente fechada, né? Nós sempre vamos encontrar situações nas quais o Poder Judiciário vai acabar decidindo com um certo grau, que pode ser maior ou menor, de discricionariedade. E é por isso que nós vamos encontrar muitas vezes 3, 4 ou até 5 teorias em relação à mesma matéria, né? Claro que, de acordo com o que eu acredito, o Poder Judiciário vai muitas vezes sim decidir com discricionariedade, mas essa decisão não pode ser uma decisão arbitrária. E é por isso que ela deve ser devidamente motivada, estando em consonância com os princípios constitucionais diretivos do sistema previdenciário brasileiro, quando nós estamos tratando de questões previdenciárias. Certo, pessoal? Então agora a gente faz um pequeno intervalo e continuamos a falar sobre a resposta desse caso no segundo bloco. Tá certo, pessoal?